Glória a Deus. Pai do Senhor, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Estamos mais um dia, né? Graças a Deus, nós vamos trazer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês a estarem orando para que a palavra do Senhor venha entrar e chegar na tua casa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus e peço permissão para que eu possa entrar na sua casa agora para estar pregando a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor da glória, nós apresentamos agora neste momento essa palavra no livro, meu Pai, na qual o Senhor colocou no meu coração, na qual o Senhor venha falar conosco nesta noite, meu Pai, que a palavra do Senhor venha entrar nas casas, no coração das pessoas, na qual que eles venham, meu Pai, ouvindo a Sua palavra nesta noite, para que a palavra do Senhor, meu Pai, que eles venham se alimentar da palavra do Senhor e que eles venham se sentir bem, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, te peço permissão para ministrar essa palavra, que o Senhor venha consagrando essa palavra e que o Senhor venha me usando, meu Pai, como boca do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que esta pregação, essa ministração venha chegar aos quatro cantos da terra, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para alcançar almas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 28. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 1. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, e assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e diz, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e sendo tu homem, e não Deus, e estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Aqui nós vamos, a palavra do Senhor, o escritor vai estar nos ensinando hoje, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor já é revelada, né? Nós vamos estar aprendendo hoje que as influências diabólicas, as setas inflamadas, os dardos inflamados, os conselhos, os maus conselhos, pessoas que gosta de falar mal de outras pessoas gostam de levar as outras pessoas para os caminhos ruins, para os caminhos errados. Então isso tudo chama mal influência. Então a mal influência e o rei Tiro, ele se denominava um Deus, né? Então o rei Tiro ele estava com uma influência maligna, que poderia se considerar o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, que estava guiando este homem, na qual ele se julga Deus. Então aqui ao mesmo tempo, eu quero que você comece a entender, já antes de eu estar lendo a palavra, para que não venha ficar confuso na sua mente. Aqui vai estar falando do mundo natural, que é o mundo terreno, e vai também automaticamente estar falando do mundo espiritual, na qual você vai entender em partes, vai estar falando do rei Tiro, e em partes vai estar falando do próprio Lúcifer. Então em outras partes vai estar falando de Lúcifer, e ao mesmo tempo vai estar falando do rei Tiro. Então o que nós vamos aprender nessa passagem bíblica hoje? Nós vamos aprender que se nós deixarmos os maus conselhos, as influências malignas entrar no nosso coração, e
E aí a gente começa a fazer o que Satanás fez lá no céu, quando se rebelou contra o próprio Deus. Então, para nós entendermos que devemos ser obedientes ao nosso Jesus Cristo de Nazaré, Ele é tudo em nossas vidas, porque sem Deus, sem Jesus, que é o Espírito, sem o Espírito Santo, porque nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do Espírito Santo, nós vamos falar de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando Jesus partiu para os céus, que Ele teve que ir para estar à destra do lado do Pai, Jesus disse: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, aqui nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus habita na terra, e a palavra vai dizer: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei presente. E como eu e você estão ouvindo esta palavra na mesma concordância para aprender a Bíblia, então Jesus já se faz presente aqui agora e aí na sua casa. Então vamos tirar esse tempinho para Jesus, vamos tirar esse tempinho para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Muitas pessoas falam que querem ter intimidade com Deus, muitas pessoas, mas para ter intimidade com Deus devemos entender a palavra de Deus, devemos entender os caminhos do Senhor, as passagens bíblicas na qual nós vamos adquirir intimidade com Deus, no jejum, na consagração e na oração e na Sagradas Escrituras. Então agora é a hora de você receber o alimento espiritual. Então nós vamos falar de duas coisas importantes, duas características importantes, que nós temos que ter vigilância para que a influência maligna não entre nos nossos corações. A primeira característica é que o inimigo, o próprio Satanás, ele fica te alimentando, ele fica jogando setas e dardos inflamados. E o que ele faz? Ele pega pessoas que você ama, ele pega pessoas que você gosta, às vezes até de dentro da própria casa, ou parente, ou amigos, para levantar contra a sua vida, ou para falar mal de você, ou para falar mal da sua liderança, ou de alguém, ou de alguma igreja que você participa. Então, às vezes, nós sem sabermos que aquilo é uma mentira, ou é uma influência maligna, às vezes, acaba descendo para o coração, na qual eu e você não pode deixar essas coisas descer no coração. Vou falar por quê. Porque Jesus levantou eu e você que está assistindo e todos que vão assistir, Jesus levantou nós para sermos representantes dele na terra, para sermos testemunhos vivos de Jesus Cristo. E o que é ser testemunho vivo de Jesus Cristo? É pregar a palavra de Deus, é falar que Jesus veio na terra para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, que Jesus fez muitos milagres, ainda continua fazendo, pessoas estão sendo curadas, aquelas pessoas que Deus permite, né? Não são todas que é da permissão de Deus, porque às vezes é um momento de Deus já querer levar a pessoa, né? Então nem todas as pessoas, o Senhor, para tudo há um tempo para nascer, um determinado para nascer, e um tempo para andar, um para fazer a obra, né? Então agora é o momento de nós ganharmos tempo, é momento de pregarmos o Evangelho. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Então a primeira característica é não deixar os maus conselhos, a influência maligna entrar no nosso coração, porque se entrar no nosso coração, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, se você começar a pensar, imagina aí que um dia você começou a pensar de alguém que começou a falar mal de você ou que não gosta de você, o seu coração automaticamente já começa a entristecer. Aí você está alimentando de coisas ruins, você fica triste. Você está alimentando de coisas que as pessoas falaram e você não é nada daquilo que eles estão falando. Aí você fica triste. Mas a palavra de Deus vai dizer que quem te justifica é Deus, não se preocupa. Você está entendendo? Por quê? Porque pelo meu nome, vós serão perseguidos. Está entendendo o que eu estou falando? Serão rejeitados pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a primeira característica é não deixar as coisas ruins descer para o nosso coração. Vamos ser felizes, vamos buscar a presença de Deus. A segunda característica é sempre nos alimentar de coisas boas. Nos alimentarmos de alimentos estragados. Não podemos nos alimentar de alimento estragado. Nós não podemos. Então, se nós alimentarmos de alimento estragado, nós. Então, a segunda característica é alimentar de alimentos bons, da palavra de Deus, de bons conselhos, de pessoas boas, pessoas que estão na presença de Deus.
Você está entendendo? Então eu quero dizer para você que a segunda característica é nós nos alimentarmos de louvores, nos alimentarmos de oração, de consagração, de jejum, de oração, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos de coisas boas e deixa as coisas ruins para lá, porque Jesus quem te justifica, não se preocupe. Então nós temos que ter essas duas características para que nós possamos vencer, né? Vencermos o mal. E não temos que bater de frente com o mal. Nós não podemos bater de frente com o mal. De frente com o mal, que eu quero dizer assim, mal contra o mal. A pessoa te xinga, você xinga ela, não pode. Se a pessoa te xinga ou fala mal de você, você ora por ela, para que Deus venha lapidar o coração dessa pessoa, para que essa pessoa venha voltar para os caminhos do Senhor, porque também essa pessoa é criatura de Deus, e Deus também os ama, mesmo que eles são desobedientes. Deus está enviando pessoas, até mesmo essa palavra, para chegar até o seu coração, na qual você vai começar a se sentir bem, e a palavra pessoas que está nessa situação, e eles também vão se sentir bem. Tá entendendo? Então vamos agora, já entendemos a primeira característica e a segunda característica. Agora vamos voltar para a palavra para entendermos melhor ainda. Eu vou ler o versículo 3. Versículo 2. Filho do homem diz ao príncipe Tiro. Eu vou ler o 1 primeiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Então temos que focar bem. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová. Visto como assim diz o Senhor Jeová. Nós temos que entender assim para poder a palavra entrar no nosso coração. Assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e diz: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, e eis que mais sábio és que Daniel. Eu quero dar uma pausa aqui, porque Deus fala muito comigo aqui. Tu és mais sábio que Daniel? Tu és mais sábio que Daniel? Está falando do profeta Daniel. Olha que interessante, Deus está mostrando o tamanho da intimidade que o profeta Daniel tinha com Deus. Então Deus está nos mostrando o tamanho da intimidade. E nós, que tipo de intimidade que nós temos com Deus? Porque se eu falar mal de alguém, eu entristeço Deus, então não tem intimidade. Se eu recebo influência maligna, que é a primeira característica, eu desagrado a Deus e Deus fica triste comigo. Então eu passo a não ter intimidade com Deus. Eu só estou entristecendo Deus. Então qual tipo de homem e a mulher sendo mulher, qual tipo de homem ou mulher que nós somos? Na qual eu sou homem, represento os homens, e na qual as mulheres representam a mulher. Então que tipo de homem ou que tipo de mulher que você é? Porque muitas das vezes nós falamos que somos homem de Deus e mulher de Deus, mas tem pessoas que se dizem ser e não está enquadrado no maior de todos os dons, que é o amor. Porque o amor, ele é paciente, ele não cobra. O amor de Deus, ele é paciente, é um amor incondicional. Deus cobra de nós para nos ensinar, mas eu estou falando que o amor, Deus cobra de nós ou dos obedientes porque Deus nos ama. E Deus pode cobrar de nós através da palavra, porque Ele é o juiz, Ele é o salvador, Ele é tudo. O juiz ainda não veio, mas Ele pode cobrar. Deus pode cobrar. Mas nós devemos orar pelas pessoas. Tem o pastor da igreja para ajudar essa química, as pessoas a serem lapidadas. Então o pastor da tua igreja, que é o teu líder, ele vai te ajudar a se enquadrar, a entender
o que é o verdadeiro amor. Então o pastor da igreja, ele pega a Bíblia, ele te ensina, na qual estou ensinando, para que nós possamos ter intimidade com Deus. Então nós não podemos rejeitar as pessoas, por mais que elas sejam más. Devemos orar sempre por elas. E se a pessoa está nessa dificuldade e eu começar a atacá-la, eu vou afundá-la ela mais. E Jesus não é assim. Então vamos para a terceira parte, que não é o 3. E eis que és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela sua sabedoria e pelo teu entendimento. Aqui está falando do rei Tiro. Olha o que vai dizer: alcançastes o teu poder e adquiristes ouro, prata nos teus tesouros. Então o rei Tiro, ele se engrandecia pela fortuna, pelo dinheiro que ele tinha. Então ele se engrandecia por essa fortuna. E aquilo entrou no coração dele. E Satanás entrou no coração dele, o próprio Lúcifer. E ele agia como se fosse o próprio demônio, o próprio Lúcifer, querendo ser Deus, se colocando como se fosse um Deus. Então, ao mesmo tempo, vai estar falando do mundo terreno e o mundo espiritual. Presta atenção para você ver. E pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder. E eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Quem está dizendo é o Senhor Jeová. Pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Presta atenção para você ver que nós estamos vendo uma situação bem parecida. Porque o inimigo, ele errou no céu. Satanás era um anjo de luz. Era Lúcifer. Foi escolhido por Deus, foi criado por Deus. O corpo dele era pura música. E os anjos desciam na terra antes, bem antes que não existiam os seres humanos. Eles desciam e compunham louvores e subiam aos céus e apresentavam a Deus. E ele, pela sua vaidade, porque a vaidade entrou no coração dele e ele quis ser maior do que Deus. E Satanás, ele levou uma terça parte dos anjos com ele, foram expulsos do céu. E Lúcifer quer fazer o mesmo aqui na terra. O mesmo, ele quer levar uma boa parte junto com ele, oferecendo o pecado, oferecendo a carne, oferecendo o dinheiro, oferecendo o poder, oferecendo coisas que faz mal para o nosso corpo, porque o nosso corpo, quando aceitamos Jesus, quando recebemos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, declaramos que somos pecadores, reconhecendo que somos pecadores, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Verdadeiramente o Senhor, ele entra no teu coração, ele olha se você está pedindo perdão verdadeiramente. E ali Jesus, ele vê que você aceitou Jesus mesmo verdadeiramente. Aí nós nos tornamos filho legítimo de Deus, legítimo herdeiros do trono. Então o inimigo está furioso com a minha vida, com este ministério, porque eu levo a palavra até a sua casa, porque eu levo a palavra dentro da igreja, e eu estou te ensinando que pessoas que falam mal de outras pessoas têm influência maligna. Pessoas que odeiam outras pessoas estão com influência maligna. Porque devemos amá-los e ajudá-los. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para os fracos,
cativos, oprimidos, algemados. Jesus vai nos ensinar que devemos ser como mente de Cristo, que devemos fazer a mesma obra. Então não podemos ser diferente de Jesus, devemos fazer o mesmo que Jesus fez. Ensinar os caminhos, fazer discípulo. A palavra do Senhor vai dizer que quando você aceita Jesus, Cristo de Nazaré, você passa a ser herdeiro do trono, passa a ser descendente de Abraão. Automaticamente você passa a ser descendente de Abraão. Então eu e você precisamos de nos apegar à palavra de Deus, nos apegar a Jesus Cristo de Nazaré. E aos poucos as coisas ruins vai sair do nosso coração e Jesus vai te lapidando aos poucos. Olha o que vai dizer o 6. Portanto, assim diz Jeová, o Senhor Jeová. O Senhor Jeová é Deus. Jeová significa Deus provedor. Pois que estimas o teu coração, então Jesus que está dizendo, pois estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, o próprio Deus dizendo, isso que o escritor está nos ensinando, e eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão a sua espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer, ou seja, será destruído. Se nós colocarmos no nosso coração que o dinheiro fala mais alto, se nós colocarmos no coração que a vaidade vai falar mais alto, o pecado, nós entramos e amamos, pessoas que amam o pecado, entristece o coração de Deus. Pessoas que amam o pecado entristecem o coração de Deus. Então nós nunca devemos apontar alguém sem saber. Nós nunca devemos apontar alguém sem saber. Alguém pode chegar e falar para você que alguém é assim, está errado, está fazendo coisa errada, e que a pessoa é assim. Sabe por quê que essas coisas chegam no teu ouvido? Porque você está querendo ter um relacionamento com Deus, e Satanás vê isso, porque ele está ao nosso derredor. Então Satanás quer derrubar todos aqueles que é embaixador e representante de Cristo. Satanás quer derrubar, usando pessoas para inventar mentiras, calúnias em cima de mentiras, em cima de calúnias. Por que isso tudo? Porque isso chegou ao teu ouvido para te afastar dos caminhos do Senhor, para entristecer o seu coração, porque você vai dizer, nossa, mas aquela missionária fez isso, nossa, aquela pastora fez isso, nossa, aquele pastor fez isso. Aí entra o que eu disse no início, você está alimentando de um fruto podre, um alimento podre, que às vezes nem existe. Por isso que Jesus diz que nós devemos olhar para Jesus, não para o homem. Devemos olhar somente para Jesus, não para o homem. Se nós olharmos somente para Jesus, nós vamos para o caminho certo. Aí vai vir pedrada, vai vir chicotada, vai vir calúnia, vai vir humilhação, vai vir defamação. Mas Jesus vai dizer que quem te justifica é Deus. Não se preocupa. Não se preocupa com as pessoas que tentam te matar espiritualmente. Fica firme na presença de Deus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, quando chega uma coisa dessa no ouvido, fala assim, filho, vamos orar, não vamos caluniar, e se for mentira, não, mas eu tenho certeza. E se você apertar a pessoa vai falar que não viu, que passaram para ela, e aí você está pecando junto com aquelas pessoas, e aí fez tipo uma corrente de pecado, e você participou dele. E se Jesus vir hoje, pessoas que estão dessa maneira não vão ser salvas. Olha o que está dizendo o 8. E a cova, está falando com o rei Tiro, e a cova te farão descer e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus,
mas tu és homem, e não Deus, na mão do que transpassa influência maligna, porque ele achava que era um Deus. Satanás achava que era um Deus lá no céu. Ele achava que poderia ser melhor do que Deus, ou poderia ser igual a Deus. Então aqui nós vamos entender que essa influência entrou no coração do rei Tiro, que ele agia como se fosse o próprio Lúcifer. Por isso que a Bíblia vai falar como se estivesse falando com o próprio Lúcifer. Então está falando do mundo espiritual, está falando também do mundo terreno. Olha o que vai dizer o 10. Da morte dos incircunciosos morrerá por a mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. O que está querendo dizer incircunciosos? O que estão querendo dizer incircunciosos nessa passagem bíblica? Está dizendo, nessa passagem bíblica, que são pessoas que desafiam o Deus vivo. São pessoas que desafiam o Deus vivo. São pessoas que viraram as costas para o Deus vivo. Por isso que eles são chamados de incircunciosos. Aí Jesus pega os incircunciosos e joga contra o rei Tiro, contra a minha vida ou contra a tua vida. Permite, por um tempo eles fazem sucesso. Por um tempo, as pessoas que se é vaidosa demais a ponto de pecar, vaidade, tem um certo ponto. Não devemos achar que somos mais bonitos que os outros, mais lindos que os outros, porque aos olhos de Deus todos somos lindos, porque Jesus nos fez. No Salmo 139, na passagem, já preguei essa palavra aqui, vai dizer, Davi falando, Deus falando com Davi, e Davi falando com Deus, vai dizer que quando os meus ossos estiverem em oculto, Davi falando com Deus, quando os meus ossos estavam em oculto, o Senhor já me conhecia. Então antes de Davi ser fecundado no ventre da mãe dele, antes, Jesus já o conhecia. O que você entende com isso? Que todos nós nascemos de dentro de Deus. Quando Deus desenhou Adão no barro, Deus estava desenhando o que estava dentro dele e formou Adão. E um dia eu perguntei para o Senhor, Adão foi privilegiado, o Senhor desenhou ele à mão. Nós também somos, porque Deus nos escolhe. Deus fala assim, é você, Isilda, vou dar um exemplo, Isilda Azevedo, é você que eu quero que nasça tal dia, tal hora, com os seus olhos, com o seu cabelo, com o seu rosto, com a sua estatura, com a sua pele, tudo dessa maneira, foi Deus que escolheu. Aí Davi vai dizer, ainda que os meus ossos estivessem ocultos, o Senhor já me conhecia. Se as trevas me cobrirem, as trevas se transformarão em luz, porque lá o Senhor estará para me proteger. Se eu fugir para os céus, também lá o Senhor estará. Se eu fugir para a alva, também lá o Senhor estará. Então não tem como fugir de Deus. E aí a Bíblia vai dizer no livro Salmo 139 também, vai dizer que lá no céu tem um livro, na qual já está tudo escrito. Está tudo escrito. Aqueles que vão permanecer na fé e aqueles que vão cair não vão levantar. Eu sei quem que dá a última palavra é Deus, mas nesse livro já está escrito quem vai ser arrebatado, quem não vai, que essa live ia acontecer hoje. Tudo está escrito antes de acontecer, porque Davi vai dizer, antes mesmo, pode ler o Salmos 139 inteirinho, que você vai achar esse livro, e vai achar Davi falando, e Deus falando com Davi. Antes que o Senhor me formasse, eu já existia, o Senhor já me conhecia, já existia dentro de Deus, o Senhor já me conhecia. Então não devemos apontar o dedo para ninguém, mas ajudar as pessoas, orarem para as pessoas. Se você não tem certeza do qual chegou até você, fala para a pessoa, não espalha mais, porque pode ser mentira e você vai pagar preço. Vamos parar por aqui, vamos orar para essa pessoa, se for verdade, Deus vai ajudar ela. Vamos orar para ela ter força ou para ele ter força, mas não vamos apontar, porque se você aponta, meu Deus, e se você está errado, vai pagar um alto preço. Samuel disse para Davi,
que Deus colocaria o rei Saul nas mãos de Davi. E Deus colocou mesmo, porque Deus conhece o coração de Davi. Agora, se Deus coloca na mão de um incircuncioso, se Deus coloca na mão de um avarento, se Deus coloca Davi na mão de um mentiroso, se Deus coloca Saul, não Davi, se Deus coloca o rei Saul na mão de um mentiroso, ou de um pecador avarento, ou de um pecador invejoso, pegaria a lança e mataria rei Saul. Mas não é pela espada que vamos vencer o mal. E aquele soldado chegou até Davi e falou: Senhor, se Deus colocou o rei Saul nas suas mãos, então vamos atravessar a lança nele, vamos matá-lo. E Davi falou: eu não toco em ungido de Deus. E quem já ouviu a pregação que eu preguei sobre Mefibosete, sobre Godebar, vai entender que Davi ainda honrou o filho de Jonathan, que é filho de Saul. E quando Mefibosete se prostra diante de Davi, estava numa terra chamada Godebar, uma terra de sequidão, uma terra de mendigo, uma terra de leproso, e só sobreviveu Mefibosete. E ele se prostra diante de Davi e fala: Senhor, que tens comigo? Sou um cachorro. E naquele dia o Senhor fala comigo que aquela terra é uma terra que as pessoas não se sentem mais gente, não se sentem mais humanos, porque são deixados lá para morrer. E ele fala: Senhor, por que me chamaste? E Davi, ele mostrou que ele não queria nada que não era dele. E ele disse: a partir de hoje, filho, a partir de hoje, tu comerás na minha mesa até o fim da sua vida. E a partir de hoje, eu estou devolvendo tudo que era do teu avô Saul. Todas as finanças, todos os bens, os servos, estou te devolvendo tudo. E aquele Mefibosete era aleijado, porque a serva fugiu com ele, porque todos foram mortos da família do rei Saul. Então ela fugiu com ele e Deus permitiu, e Davi mandou chamá-lo e honrou ele. Se fosse um avarento, tinha pegado os bens e deixado Mefibosete morrer lá mesmo. Mas não. E hoje, o que nós temos feito para Jesus? O que nós temos feito para o povo de Deus? Nós temos criticado ou nós temos ajudado? Nós temos apontado ou nós temos orado por eles? O que estamos fazendo? Pensa bem nessas duas características. Se você aponta a pessoa ou se você ajuda a pessoa. A primeira característica, você aponta. A segunda característica, você ajuda. Pensa bem qual que vai agradar a Deus. É você ajudar aquele que precisa de ajuda. Ajuda em oração, dá conselhos bons, mas não seja avarento, ou incircuncioso, ou fofoqueiro ou mentiroso. E se você passa uma fofoca para frente, você faz parte dessa fofoca, você está servindo Satanás. Igual o próprio rei Tiro que servia Satanás. Da morte dos incircunciosos morrerá por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. O 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. Presta atenção que agora vai entrar, falando com o rei Tiro, mas agora vai entrar no mundo espiritual. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden. O rei Tiro não estava no Éden. Tá entendendo? Vamos começar a desenrolar agora? Agora a Bíblia começa a desenrolar o pergaminho, o rolo. A Bíblia começa agora a nos revelar o manto. Então agora vai começar a falar do próprio Lúcifer, que está enganando o rei Tiro. Olha o que vai dizer: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua.
cobertura, era tua cobertura. Vou ler de novo. E estava no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, agora vai falar as pedras específicas. A sardônia, pedra preciosa, era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Estava, a palavra está dizendo estava em ti. As músicas, os louvores, as pedras preciosas, a sardônia, o topázio, a esmeralda, o jaspe, o ônix, está dizendo estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras, presta atenção que está falando agora do mundo espiritual. Tu eras querubins, ungido para proteger. Lúcifer era ungido para proteger e não para destruir. E te estabeleci no monte de santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas e andava sobre elas. Que maravilha, ele tinha tudo isso. Vamos dar uma pausa, depois entramos no 15. Então as pessoas querem, só para entender, as pessoas querem carro, pode ter mesmo, faz a obra de Deus com ele. Querem casa, ótimo, chama os irmãos para fazer um churrasquinho americano entre os cristãos, mas sem bebida alcoólica, sem farra, mas um algo para agradecer, para glorificar o nome de Deus. Mas as pessoas querem carro para comprar pessoas, para fazer bonito para pessoas, para a sua própria vaidade. Não são todos. Desfila com seu carrão e anda com as mulheres mais bonitas da terra, aos olhos humanos, aos olhos carnais, aos homens mais belos também, aos olhos carnais, porque aqueles que não estão em Cristo estão mortos espirituais. Então é como se já estivesse morto, porque a Bíblia vai dizer que o homem tem e deve ressuscitar com Jesus Cristo de Nazaré. O que você entende quando Jesus diz isso? Quando a Sagrada Escritura diz isso? Jesus morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e Ele ressuscita ao terceiro dia e nos dá o direito de ressuscitar também. Como que eu vou ressuscitar com vida? Vou, porque quando eu aceito Jesus, a minha velha natureza morre, e quando eu desço as águas para complementar a salvação pela imersão, mergulhar, emergir significa mergulhar. E quando eu te trago novamente, e você aceitou Jesus verdadeiramente e batizou, você nasceu, uma nova criatura porque a velha natureza morreu. O que Jesus quis dizer? Então que aí você está ressuscitando dos mortos. Porque quando era desobediente está morto, mas agora nova criatura é. É isso que Jesus está dizendo. Então Satanás fica furioso porque ele não pode ser salvo mais. Ele já está condenado. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estão no mundo da carne, no mundo da prostituição, no mundo da fofoca, no mundo da mentira, no mundo da calúnia, e não querem mudança, ele está morto. E se Jesus vir hoje, não vai ser arrebatado. Infelizmente eu vou te dizer, você vai ter que passar pela grande tribulação e fugir se você não aceitar o chip e a marca da besta em você. E você vai ter que fugir como um cachorro, porque não vai trabalhar e não vai poder comprar e não vai poder fazer mais nada, porque você não está cadastrado nesse governo, nessa obra maligna que eles vão fazer. Mas não agora, lá quando acontecer e quando cumprir totalmente a palavra de Deus for cumprida dia a dia.
Então eu quero te dizer para você que é um governo mundial, na qual vai tomar conta, um só líder vai tomar conta de tudo. Só que antes de Jesus o povo de Deus vai ser arrebatado. Na grande tribulação, o povo de Deus não vai estar aqui, vai ser arrebatado. Então vamos obedecer a Deus para que nós possamos ser regenerados. Fala assim, regeneração. Fala aí na tua casa, regeneração. Eu e você, para ser salvo, nós precisamos de ser regenerado. Nós precisamos de ser lapidado. Não importa o que as pessoas falem de você, o importante é que você está bem com Deus. Porque quem te justifica é Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Então fica em paz. Porque Satanás quer te levar para ele, quer te levar com ele. Satanás não quer ir ser lançado do lago de fogo sozinho. Ele quer levar todos desobedientes. Então vamos entrar agora no versículo 6. No livro de Apocalipse, capítulo 28, versículo 6, que já estamos, aqui no versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estima o teu coração como se for o coração de Deus, e eis que eu trarei sobre ti estranhos, e o mais formidável dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Então olha o que vai acontecer agora no versículo 14, porque nós paramos lá, Eu vou ler o 13, para nós começarmos a entender que está falando do próprio Lúcifer. Estamos entrando agora no mundo espiritual. Antes estava falando do rei Tiro, agora você vai entender da influência diabólica, satânica de Lúcifer. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e outras obras dos teus tambores, dos teus pífaros. Estava em ti no dia em que fostes criado. Foram preparados. Tu eras querubins, está falando de Lúcifer. Tu eras querubins ungido para proteger. Foi ungido, foi preparado para proteger, não para destruir. E te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio de pedras afogueadas, e andavas perfeito, e eras no teu caminho desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que lançarei, e profanado e fora do monte de Deus. Meu Deus, é forte demais. E te farei perecer, ó querubim protetor. Então aqui Deus está falando com o próprio Lúcifer. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então uma influência diabólica, uma influência maligna pega o rei Tiro. E agora aqui Satanás está tentando levar quantos ele puder para o inferno com ele. E elevou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A vaidade, ele ficou vaidoso. Por isso que não podemos ser vaidosos exageradamente. Está entendendo? Por a terra lancei diante dos reis, pela terra te lancei diante dos reis. Foi expulso do paraíso, para olharem para ti. Pela sua injustiça do teu comércio profanaste o teu santuário. E aos olhos de todos os que te veem, e todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. E em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. E nunca mais serás para sempre. Não tem mais oportunidade para ele, para Lúcifer. Ele já está
condenado junto com a terça parte dos anjos. E Satanás quer levar muitas pessoas com ele, oferecendo muitas coisas carnais, oferecendo a fofocaria, a mentira, a prostituição, a avareza, oferecendo tudo quanto é tipo de coisas para te corromper teu coração, para que você não entre nos caminhos do Senhor. 19. E todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti em grande espanto, e te tornastes e nunca mais será para sempre. Meu Deus, é forte demais. É forte demais. A palavra do Senhor está bem clara, meus irmãos, vamos acordar. Se tem pessoas na situação do primeira característica, aceita Jesus ainda hoje, pede perdão para Jesus e reconhece os seus erros, confessa seus pecados a Jesus e pede perdão e aceita Jesus ainda hoje, porque se estamos com essa influência diabólica no nosso coração, pessoas que querem matar outra pessoa, influência diabólica, pessoas que não amam o teu irmão, influência diabólica, pessoas que odeiam alguém porque te fez algo mal, influência diabólica, odiar. Nós podemos irar, mas não pecai-vos. É assim que diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas que desejam a derrota do outro, influência diabólica. Pessoas que falam mal de outras pessoas, influência diabólica. Não, mas eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, mas está falando mal, é influência diabólica. Não fale mal das pessoas, porque você acaba de matar elas. Se elas estiverem devendo mesmo, estiverem no erro, você acaba de matar. Ora pelas pessoas, mas não fique falando, porque um dia vai chegar no ouvido da pessoa, a pessoa vai ficar triste. E às vezes, se a pessoa realmente está em pecado, ela vai acabar de ser afundada. E Deus vai cobrar a alma dessa pessoa da sua vida, vai cobrar de você essa pessoa. Então vamos ser homem de Deus e mulher de Deus. Você que é mulher, seja mulher de Deus. Eu que represento os homens, vamos ser homens de Deus. E você que representa as mulheres, vão ser mulheres de Deus. Vamos fazer a obra de Deus chegar nos quatro cantos da terra. Vamos espalhar o amor, não a discórdia, não a inveja, não a mentira. Não podemos ficar apontando as pessoas, porque não somos juízes. Não podemos, Deus nos deu o dom do amor, então vamos espalhar o amor, vamos espalhar o amor para todas as pessoas da terra. Vamos fazer a vontade do Senhor. Se as pessoas falam mal de você e você não deve, não se preocupa, porque quem te justifica é Deus. O que você entende com isso? Que Deus cuida de cada pessoa que se levantarem contra você. E cada uma pagará um preço, não sou eu que estou dizendo. Então vamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não a nossa vontade. Vamos deixar que Deus quebra o nosso orgulho, a soberba. Se tiver orgulho aí, que Deus quebra. Se tiver soberba, que Deus quebra. Pede para Deus quebrar. Porque tem pessoas que pedem para Deus quebrar, Deus dá só uma trincadinha, já quer parar de ir na igreja. Agora, se Deus quebra tudo, aí não aguenta. Tem pessoas que não aguentam. Então, se tem alguém que ministra a palavra de Deus dentro da sua casa, ou no ministério, ou no altar, ou na rua, ou na praça, e usa o microfone, ou usa para falar mal de líderes, de pessoas, não há verdade nele, não há verdade nela, porque Jesus não é assim. Jesus, ele apacenta. Jesus, ele veio buscar o que estava perdido. Jesus veio resgatar o que estava perdido. Então devemos amar os nossos irmãos. E se você tem problema com algum irmão, ora pela vida dele, para que Deus venha trabalhar nessa área dessa pessoa. Mas não devemos passar para frente, devemos orar. E se você está passando, eu vou dizer sem medo de errar, é bíblico. Se você fala mal, é porque você está com influência maligna.
Porque Deus não te levantou representante de Cristo para tacar o pau nas pessoas. Deus não te levantou representante de Cristo para poder acabar de matar as ovelhas que já estavam morrendo. Deus te levantou para dar as mãos, para levantar o rebanho que está, para resgatar aquele que saiu fora do rebanho, para resgatar aquele que está perdido. Deus não te levantou para falar mal de ninguém, porque não somos melhores do que ninguém. Somos todos falhos. Todos nós estamos sendo lapidados. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui na terra. Tem pessoas que servem Jesus, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Quanto mais você busca, quanto mais você aprende, menos você sabe. Sabia que quanto mais você aprende a Bíblia, menos você sabe? Eu aprendi isso com o meu pastor, com o pastor Mauro, que é meu professor de Bíblia, na qual estou estudando a palavra, para poder ministrar a palavra. Quanto mais aprendemos, menos sabemos. Nós nunca sabemos tudo, porque Deus permite nós alcançarmos a sabedoria até onde Ele permite. Porque senão seríamos como Lúcifer. O Lúcifer, ele quis ser melhor do que Deus, quis ter mais entendimento, ele quis se comparar com Deus e não pode. Então vamos ser embaixadores e representantes de Cristo verdadeiro, não falsificado. Quem usa altar, quem usa a Bíblia para poder falar mal dos outros, é falsificado. Precisa de converter novamente. É convencido, né? Não falsificado, é convencido. Aí você pode falar, mas pastor, você está falando mal das pessoas, então. Não estou não. Eu estou usando a Bíblia para correção. A Bíblia nos ensina a não falar mal, então eu estou dizendo que não pode. Então não se sinta que eu estou falando mal. É a Bíblia que está dizendo, devemos espalhar o amor, não a discórdia. Devemos apacentar, não espantar, não perder o rebanho. Devemos ajudar. Se o seu irmão está doente, ajude-o. Se o seu inimigo está com sede, dê-lhe de beber, dê-lhe água. Se o seu inimigo está com fome, lhe dê comida. Se o seu inimigo precisa de você, alimente-o espiritualmente, ajude-o conforme você pode. Pedro e João estavam na frente da porta formosa. E quando Pedro fita os olhos num aleijado de nascença, no coxo, Pedro reconhece, pela visão espiritual dele, pela sensibilidade que ele tem com Deus, ele percebeu que aquele coxo tinha fé o suficiente para ser curado. Então ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te dou Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Quer um presente melhor do que esse? O coxo nunca andou, e ele andou. O coxo nunca pulou, e ele pulou. Então vamos ser representantes de Cristo na terra. A Bíblia vai nos ensinar que devemos ser como mente de Cristo. Então faço uma pergunta para você então. Jesus falaria mal das pessoas? Ou Jesus só ensinaria o que deve ser feito? A correção de Deus não é falar mal, a correção de Deus é para corrigir. E o que está sendo falado aqui significa correção. Ao mesmo tempo que a palavra está corrigindo vocês que estão assistindo, também está me corrigindo. Porque a palavra é correção. E Deus corrige aquele que Ele o ama. Então Jesus te corrige porque Ele te ama. Jesus me corrige porque Ele me ama. Então Jesus quer você na presença dEle. Jesus quer você nos caminhos dEle. Vai, faça discípulo. Então aprende. O meu professor Mauro disse que para ensinar, primeiro devemos sentar para aprender, para depois ensinar. Então vamos aprender para ensinarmos, vamos ouvir as lives, vamos ir nos cultos quando tiver culto, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Então aqui está falando do retiro, está falando de Lúcifer, está falando que ele tinha tudo e perdeu tudo. E nós hoje precisamos de Jesus Cristo. Se nós tivermos Jesus Cristo, nós temos tudo. Porque Jesus te veste, te alimenta e cuida de você.
Não importa a tempestade que estiver passando, não importa a tempestade que vai vir, Jesus cuida de você e cuida de mim. Então nós devemos ser obedientes às Sagradas Escrituras. Nós devemos ser obedientes a Jesus Cristo de Nazaré. Eu já encerro por aqui, mas eu quero orar pela sua vida. Antes de encerrar a live, eu quero orar pela tua vida. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, está assistindo esta live, ou vai assistir ainda, que nem todos entrou agora, e muitos vão entrar ainda. Então se você entrou nessa live, então se você está ouvindo eu falar, é porque você foi até o fim e está ouvindo este apelo. Se você não aceitou Jesus, faz um joinha assim que eu vou saber que você não aceitou Jesus ainda. E eu vou estar orando pela sua vida agora. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, ainda hoje, porque não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã só pertence a Deus, não a nós. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Deixa um joinha. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Deus? Faz um joinha que eu vou estar orando pela tua vida de reconciliamento também. Se tem alguém que está sem ministério e está afastado dos caminhos do Senhor, faz um joinha aí, vou estar orando pela tua vida. Se tem alguém aí que está precisando de uma cura, e não é o homem quem vai te curar, mas é o próprio Deus, eu vou estar orando pela cura da sua vida também. Então primeiro vamos orar para aqueles que querem aceitar Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está o servo do Senhor, na qual vai terminar e assistir essa live na hora que ele chegar no apelo. Que se ele não aceitou Jesus, ele vem ajoelhar agora na onde ele estiver. E ele vai repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E quero ir e fazer parte do arrebatamento, Senhor. Então está feito. Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, Senhor Jesus, aqui está este servo, esta serva que quer voltar para os caminhos do Senhor. Ele e ela está reconciliando hoje com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a história deles venha a ser reescrita em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Reescrita não, porque ela já está escrita. Não precisa de reescrever. Ela já está escrita. Desculpa, estou corrigindo, porque o Salmo 139 vai dizer que Deus sabe de tudo que vai acontecer. Então ela não pode ser reescrita. Estou só corrigindo. Senhor, que eles venham ficar nos seus caminhos e que eles venham permanecer até o arrebatamento. Pai, aqueles que estão com enfermidade agora, com sintomas de coronavírus, ou com sintoma de qualquer outra doença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro a cura agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe a cura na tua casa, em todas as áreas, em todos os tipos de enfermidade. Recebe a cura agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu vou orar para a Glória, porque ela está pedindo aqui, ó. A Glória está pedindo oração pela família dela. Pai, eu oro pela família da Glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que o Senhor venha abençoar toda a família da Glória. Que o Senhor venha abençoar toda a família dela. Todas as áreas, o Senhor conhece o coração de cada um deles. E daqueles que ainda não aceitaram Jesus. E aonde estiver travado financeiro, venha ser destravado. Multiplica na vida dela bênçãos e vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, derrama bênçãos e vitória na vida dela e da família dela. E aqueles que precisam ser curados, venham ser curados. Aqueles que vão aceitar Jesus, vão aceitar Jesus. E aqueles que vão reconciliar, vão reconciliar. Pai, abençoa a vida de cada missionária que está assistindo essa live e vai assistir ainda, e vai entrar, e de todas as missionárias da terra, que o Senhor venha dar forças para elas fazerem a obra nessa terra, dê-lhes sabedoria e discernimento. Pai, abençoa todos os pastores que estão assistindo essa live e os pastores que vão assistir, e todos os pastores do mundo inteiro, dê sabedoria para eles e discernimento, para vencer essa batalha espiritual na qual o Senhor permitiu nós estarmos nessa posição. E que o mundo, que nós viemos ganhar muitas almas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dê estratégia. Pai, abençoa os apóstolos, os bispos,
Abençoa os obreiros, os diáconos, os presbíteros, as diaconisas missionárias. Abençoa, meu Pai, as pessoas que tomam conta da tesouraria da igreja, aqueles que tomam conta que faz parte da equipe de obreiro, a equipe da liderança, os jovens, ministério de jovens, ministério de serviço de oração, ministério de criança, geração de adoradores, todos os grupos, todos os ministérios, todos os levitas, todos os cantores de música gospel, levitas, que o Senhor venha agora proteger, cobrir todos esses nomes que foi dito com a sua cobertura espiritual, seu manto sagrado. Pai, abençoa o pessoal de Cubatão, a família do pastor Alair, toda a família, que eu estou muito feliz com o grande livramento que o Senhor deu para eles. Amo muito aquela família e tenho eles como minha família mesmo de sangue. Samuel, que está no Chapadão, abençoa a vida dele. E que o Senhor venha prosperar o financeiro na vida deles. Que o Senhor venha trazer eles para São Sebastião do Paraíso. Que o Senhor venha preparar uma casa para eles comprar aqui. Prepara uma casa, Senhor. Porque o missionário Samuel falou para mim que se Deus preparar uma casa aqui e der tudo certo, eles vão mudar para São Sebastião do Paraíso. Que eles venham mesmo para ajudar nós a fazer a obra nessa cidade. Pai, abençoa o apóstolo Venil e todos os obreiros da igreja dele. A minha irmã Lília, o Daniel. Que ele venha ser curado dessa enfermidade, essa catarata nos olhos. Que ele venha ser curado das vistas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Senhor, todos os pastores de São Sebastião do Paraíso. Não dá para falar o nome de um, porque se falar o nome de um tem que falar de todos. Abençoa todas as igrejas de São Sebastião do Paraíso. Abençoa todos os pastores, todos os líderes de São Sebastião do Paraíso. Abençoa, Senhor, o prefeito. Abençoa, Senhor, as polícias. Abençoa, Senhor, o Ministério da Saúde. Abençoa, Senhor, o presidente da República, meu Pai. Abençoa o Bolsonaro, que o Senhor venha dar sabedoria para eles, para ele liderar este Brasil. Abençoa o Donald Trump, abençoa todos os presidentes de todos os países. Dê sabedoria para eles passarem por essas batalhas, porque muitos presidentes estão buscando a presença do Senhor. E que aqueles que ainda não buscou, venham buscar também. Abençoa Israel, Pai. Por que Israel? Porque a hora que a palavra do Senhor cumprir mesmo, a última semana de Daniel se cumprir, a hora que acontecer tudo, o Apocalipse ali, eles vão precisar de muita ajuda, Pai, porque eles vão passar por uma luta travada, uma luta terrível. Mas eles vão reconhecer o Messias, eles vão reconhecer o Jesus, o Messias, que lá atrás os pais deles não reconheceram, eles vão reconhecer. E eles vão chamar Jesus, porque eles vão estar sofrendo ataques. E muitos países vão guerrear contra Israel, porque é bíblico. E eles vão ajoelhar e chamar o Messias, o próprio Jesus. E aí vai ser o segundo cavaleiro, que é aquele cavaleiro que desce, o Rei dos Reis. Esse é Jesus Cristo. Ele vai descer no Monte das Oliveiras com a igreja arrebatada. E aquele primeiro cavaleiro do Apocalipse, aquele primeiro que tem um arco e uma coroa, aquele lá é o anticristo. O segundo cavaleiro, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai descer no Monte das Oliveiras, é Jesus Cristo de Nazaré. Saiba bem disso e grave bem essas palavras. A profecia vai se cumprir e Jesus vai vir. Vai ter o arrebatamento e vai ter a descida no Monte das Oliveiras, que após isso é o milênio. Então eu quero dizer para você que vamos buscar o nosso Senhor Jesus Cristo enquanto podemos achar, enquanto podemos encontrar, e vamos nos preparar para o arrebatamento. Se você crê, diga glória a Deus e recebe a vitória aí na sua casa. Eu não sei qual necessidade você está passando. Eu não sei se está acabando o alimento aí agora, mas muitas famílias estão sem alimento. Que Deus venha enviar providência divina na sua casa. Aqueles que têm a empresa, Pastor Toninho, Pastora Mônica, que tem a empresa deles, eu vou usar eles como... Eles vão agora representar todos os empresários de São Sebastião do Paraíso e do mundo. Então que o pastor Toninho, a pastora Mônica vai representar agora
todos os empresários da terra. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as empresas não venham falir, que as empresas venham prosperar, dê estratégia, Pai, porque as empresas prosperando vai dar. Dê estratégia, Senhor, porque as empresas prosperando vai dar emprego para as pessoas. Dê estratégia para o presidente ajudar essas empresas. Por isso que devemos orar para o presidente da República. Por isso que devemos orar para o presidente Bolsonaro. Em vez de falar mal dele, não fale mal dele. Ore pela vida dele. Eu já disse que não pode falar mal. Não podemos apontar, porque nós somos cheios de erros e defeitos. Como que podemos apontar alguém? Não podemos. Então ore pela vida do presidente, para que o presidente venha dar estratégia, para que as empresas fiquem abertas, para que Deus venha dar estratégia para o presidente, para que as empresas fiquem abertas para dar emprego para você que está precisando e você que está trabalhando e está correndo risco de ficar desempregado. Vamos orar pelos reis, a Bíblia diz, vamos orar pelos presidentes, vamos orar, a Bíblia não está dizendo nós falarmos mal, a Bíblia está dizendo para nós orarmos. Então vamos ser homens e mulheres de Deus, vocês representando as mulheres, mulheres de Deus, e eu representando os homens, homens de Deus. Que Deus venha abençoar a vida desse presidente, de todos os presidentes dos países, e que, como aquele missionário da África diz, que o Brasil, todos os países vai precisar do Brasil, e eu creio nessa promessa, e que o Brasil vai ajudar muitos países, e todos os países eu creio em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então estamos passando por uma fase, mas essa fase vai passar por enquanto, porque Jesus permitiu tudo isso acontecer, para que o povo acorde, porque antes disso tudo acontecer estavam fazendo bagunça, fazendo farra, desobedecendo a Deus todos os dias, estava longe de Deus, porque não basta falar que crê em Deus e pronto, não, devemos que crer em Deus e obedecer a Deus, devemos ser obedientes a Deus, e não praticar as coisas mundanas, as coisas pecaminosas. Então é para as pessoas voltarem para Jesus, é para as pessoas verem que o mundo precisa de Deus. Então Jesus não faz nada, Deus não faz nada sem avisar, isso é só um aviso, porque vai vir muitas pragas ainda, vai vir muitas coisas ruins ainda, mas eu creio que nós vamos ser arrebatados, porque a hora que começar a grande tribulação, meu Deus, vai ser muito difícil. Então creio eu que vamos ser arrebatados antes, e vamos entrar nessa mesma fé, para que Deus venha salvar os seus parentes e os seus amigos, porque tem muitas pessoas, nossos parentes, nossos amigos, que ainda não aceitaram Jesus, porque esse Jesus que eu ensino é o Jesus universal, é um Jesus de todos, mas devemos crer nele, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e obedecer as Sagradas Escrituras, obedecer a Palavra de Deus. Basta você crer em Jesus Cristo de Nazaré, aceitar Ele, Jesus Cristo de Nazaré, como o único e suficiente Salvador da sua vida, e obedecer, e será salvo, e se tornará filho legítimo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço por essa live. Primeiramente eu agradeço a Deus. Compartilhe essa live para muitas pessoas ouvirem ela, para seus parentes, para seus amigos. Por mais que alguns recusam, mas a palavra de Deus nunca fica em vão. Depois eu vou estar mandando essa live para o YouTube, e depois eu vou retornar ela para vocês entrarem lá no YouTube, deixar um joinha lá e se inscrever no canal, porque muitas pessoas fora do Brasil já estão assistindo essas pregações, e muitas pessoas estão aceitando Jesus, muitas pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque pela palavra de Deus, não é pelo Isaías, é pela palavra de Deus, ela já chegou aos quatro cantos da terra, e tem pessoas chorando dentro de casa agora, e pedindo perdão para Deus, e aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Jesus está às portas e bate. E você deixou Jesus entrar? Você está sendo obediente a Jesus?
Você está fazendo o que é certo para ser salvo? Então fica com Deus e que Deus te abençoe. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja digam amém. Todos aqueles que estão numa sala de vídeo, que não dá para me ver você aqui no meu celular, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que Deus venha te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fica com Deus e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.